Pergunta difícil. O senhor conseguiria citar um bom governo de esquerda que já tivemos aqui no Brasil e um bom governo de direita? A gente costuma, na realidade, assim, obviamente um contexto histórico é diferente, mas o governo Getúlio Vargas, apesar de ter um período de ditadura, né, e a gente não era um país industrializado. Getúlio já no Estado Novo. Já no Estado Novo. Ele é um governo que induziu a industrialização do país, né? Obviamente tinha situações políticas ali que facilitaram, né, ele ser contra os grandes barões do café em alguns acordos políticos que foi feito na época. Juscelino Kubitschek também tinha um projeto de desenvolvimento do país. E os críticos dizem que ele também fez muito endividamento e a gente carrega essa herança, né, da inflação desde aquela época. Governo de esquerda, assim, puramente de esquerda, não vejo nenhum governo que a gente teve que a gente possa considerar Nós tivemos algum governo puramente de esquerda no Brasil? Não teve, porque aquilo que eu falei, o modelo econômico é de direita, né? Então qualquer que seja o governo que entre, apesar dele ter um estereótipo de esquerda, ele não consegue implementar realmente políticas de esquerda que privilegiam uma reformulação de todo o sistema tributário, que cobre imposto de grandes fortunas, que cobre menos imposto de consumo e produção. A gente não consegue implementar o que realmente vai fazer diferença na estrutura da economia do país. É sempre medidas paliativas. Obviamente, nos primeiros mandatos do Lula, teve medidas paliativas que privilegiaram populações mais pobres. Mas não é uma coisa que muda a estrutura da economia, né? Então, quando você dá acesso às universidades para as populações de baixa renda, é uma política de esquerda, mas não mudou em nada a estrutura da economia do país. Quando a gente tem todos os programas de assistência social, você também privilegia as classes mais pobres, mas você não muda nada na estrutura da economia do país. Então, sob o ponto de vista de mudança na estrutura da nossa economia, a gente nunca teve um governo de esquerda no país. Se tivéssemos aí é uma pergunta teórica, uma conjectura, que tivéssemos um presidente eleito, um presidente de esquerda puro sangue, com um Congresso favorável, né? Um Congresso que aprovaria ali as medidas propostas pelo Planalto, como é que a gente ia perceber essa mudança em curto e médio prazos? Na realidade, assim, a sociedade brasileira é extremamente conservadora, né? A gente vê isso no Congresso, né? As pautas de direita ainda elegem a maioria do nosso Congresso Nacional. São pautas muito de visão de curto prazo, né? Se a gente tivesse puramente um governo que conseguisse levar em frente um sistema dentro do sistema político, a gente veria uma atuação muito mais forte do Estado no desenvolvimento da economia, né? Uma atuação... Isso estaria, digamos, um primeiro passo mais parecido com a social-democracia, né? Em um Estado desenvolvimentista, a estilo do que são alguns países nórdicos, ao estilo do que foi o Estado japonês, né? O Estado desenvolvimentista japonês, mas não veríamos nada parecido no nosso sistema aqui como um sistema socialista.